Paz, irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma EBD, né? A segunda EBD do nosso mês. Vamos começar orando, ciência, então ora aí no final ora. Ok. Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, somente para te adorar, Pai. Pai, que esse ensino de hoje, Pai, seja ensino para a gente, para que a gente possa, Senhor, levar para os nossos corações e para a nossa vida pessoal, Senhor. Obrigado por tudo, para nos EBD em paz, segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos começar lendo 1 Coríntios 10, do 23 ao 31. Tudo começa. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, porque por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas o do outro, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado? Por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comam, ou bebam, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a gente entra no nosso tema, né? Que é a junção de tudo que você escreveu, como eu falei, e também conectando com o tema do nosso mês, que mais do que ouvir falar, eu preciso praticar. E pôr em prática o que aprendeu, uma questão de posicionamento, também aplicar isso na nossa vida secular. Né? Quando se lê Tiago, acho que não precisa ler, não, né? Todo mundo conhece essa passagem. Quando se lê Tiago, do 2, do 14 ao 26, fica claro a relação ali que Tiago quer construir. Ele diz que se você tem fé, essa sua fé vai se expressar vai ser vista através das suas obras. O resultado da sua fé, o resultado da mudança interna que Deus fez em você são as suas boas obras. É meio que uma prova externa, diria assim, né? O problema é que o fato de nos posicionarmos e agir como cristãos, somente na igreja ou na frente dos irmãos, mostra também que fazer isso, tipo assim, só você ser cristão na frente da igreja e tudo mais, na frente dos irmãos, mostra que essa obra ainda não está acontecendo. Mostra também que é uma questão de fé sua, mostra que, como Paulo vai dizer, é uma falsa circuncisão. Exatamente. Interessante é o seguinte, esse texto de Tiago ainda entra um pouco aqui o que ele diz em Coríntios, é que você não deve fazer aquilo por causa que você é cristão, mas é o que Cristo fez, né, na sua vida, por causa de Cristo, entendeu? Não é por causa de você. Então eu devo fazer isso porque Cristo não faz isso. É uma parada, tipo assim, uma parada que eu noto é que na maioria das vezes quando alguém se converte, ela já fica com aquela parada de tipo assim, isso aqui é pecado, fazer isso é pecado, fazer isso é pecado, fazer isso é pecado. Porque tudo bem que tem uma certa graça nisso, porque ela tá se importando em mudar de vida, tá ligado? Mas o lance não é pra se perguntar se isso aqui é pecado, mas isso aqui agrada a Deus, isso aqui agrada ou não agrada a Deus. E como você falou, é necessário, tipo assim, posicionar de verdade, tá ligado? Sim, uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que você tem que ser sincero. Sincero. Deus, eu tenho dificuldade nisso. Não é porque você é perfeito, né? A gente não, todo mundo sabe que ninguém é perfeito.
uma analogia que eu gosto de fazer com a igreja que a igreja é um hospital. É um hospital com pessoas doentes que sabem que são doentes, mas é que elas querem melhorar, né? Então a gente tem que ter isso na mente para entender a profundidade, né, que é servir a Jesus Cristo, né? Porque hoje em dia é muito dito o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, por que eu não posso fazer isso, ou por que eu não posso fazer aquilo, tá? Sendo que está tudo aqui na Bíblia, né? O que a gente deve fazer e por que não deve fazer, né? Eu acho que essa consciência é mais importante e também saber fazer, e também respeitar a transição. Com certeza. Por quê? Todo mundo fulano é crente há 30 anos. É um crente maravilhoso, mas fulano sabe dos efeitos dele. Que não foi de uma hora para outra que fulano chegou dessa forma. Por exemplo, vamos dizer, o rapaz tem um vício, né? Um vício não é uma coisa que você perde do dia para a noite. Então assim, a gente tem que saber que existem esses processos, né? E você falou isso aí de processo, me lembra alguns cantores, alguns artistas e tudo mais que se converteram e que muitas pessoas ficam assim, pô velho, ele não se converteu, então por que ele tá fazendo isso, por que ele não tá fazendo isso e tudo mais? Gente, tá no processo de desapegar disso, no processo de Deus tirar essa pessoa daquele meio, no processo daquela pessoa vir com uma nova vida, tá ligado? Usar a arte dela como cantar, como atuar, fazer isso para a glória de Deus, entendeu? Cara, o pecado, como a maior comparação foi a droga mesmo. O pecado é uma droga, entendeu? Então, assim, a gente não consegue desapegar tão fácil. Mas vamos fazer uma melhor comparação aqui. O povo de Israel, depois que saiu do Egito, passou quantos anos andando em volta para ser peneirado? Porque Deus sabia que aquele povo que saiu do Egito, né, não conseguiria entrar na Terra Prometida. Porque na primeira coisa, um link que desce lá em Israel, na Terra Prometida, eles já pensaram, pô, velho, no Egito era melhor, no Egito tinha isso, tinha aquilo. Tem até uma passagem que fala exatamente isso. Mas, enfim, eu não perdi de assim. A questão da prática me remete muito, a questão dessa prática cotidiana, me remete muito à nossa disciplina religiosa. Você tocou no ponto de ser religioso, mais um deve ser religioso. E que justamente me remete a outra coisa que é o metodismo, que foi inicializado por John e Charles Wesley, meio são heróis da fé modernos. E o metodismo, assim como o nome já presume, né, vem da palavra método, e as bases do metodismo ajuda social, ajudar o próximo, toda essa assistência, mas acima de tudo como o nome diz, método. John Wesley, ele estava vendo uma biografia dele, e ele era um cara que, tipo assim, ele não... Todos os dias dele era exatamente a mesma coisa, fazia todos os dias a mesma coisa, na devoção, no jejum, na oração, todos os dias, tá ligado? Super metódico com isso. E a gente herdou isso um pouco do metodismo que eles conseguiram pagar na Europa, para cá, coisa como exemplo, orar de manhã quando acorda, ler a Bíblia antes de dormir, até as coisas litúrgicas dentro da igreja. E justamente tudo isso justamente para chegar nesse ponto. Na busca constante por Deus é uma disciplina que a gente deve ter, justamente para a gente se manter no posicionamento, se manter não só falando, não só ouvindo, mas praticando. Eu vou comparar isso aí à questão de, vamos dizer, uma atividade física, uma qualidade de vida que você quer ter. Para você ter uma qualidade de vida, você precisa ter constância. Né? O que é a constância? Aquilo que você tem que fazer todo dia dessa forma, todo dia um pouco, para você chegar a um resultado. Né? Então, assim, na vida cristã não é diferente. A gente tem que ter constância. E eu falo isso a partir para começar aqui em mim. Né? A gente sempre, quando vai escrever uma palavra, a gente se meio que começa da gente. Né? A gente tem, quando a gente consegue ter essa constância, né?
a gente consegue alcançar resultados inalcançáveis. A gente acha, é porque assim, muitas das vezes a gente sempre projeta o que a gente quer pro outro, por exemplo. Poxa, Misael, você é um crente, você é um menino maravilhoso, que você, como é que você consegue ser tão crente assim? Mas como é que ele consegue? Ele consegue tentando todo dia. E às vezes é isso que a gente precisa fazer, começar, né? Tomar atitude. E principalmente aí que você está falando, algumas pessoas veem assim, poxa, velho, exemplos de pessoas que são verdadeiras, são umas pessoas exemplo mesmo, tá ligado? Que você vê aquela pessoa anda correta e tudo mais, trabalha na igreja, louva como ninguém, prega como ninguém, e tu pensa, pô, velho, eu quero me tornar um pouquinho aquela pessoa, eu quero ser como aquela pessoa, mas você acaba não notando que quanto que aquela pessoa no secreto se dedica à oração, se dedica à leitura bíblica, no secreto mesmo, tá ligado? E a gente tem que sacar isso, de, tipo assim, se manter nesse metodismo. Outro ponto que eu ia tocar é que, assim como eu tentei agir naturalmente, não consegui. O problema do metodismo, não é nem o problema do metodismo, o problema é que as pessoas pegam esse metodismo e levam não sabem administrar isso. Por exemplo, o metodismo é uma forma de você se manter constante na busca por Deus, uma forma de você continuar crescendo nele. Mas, às vezes, as pessoas veem o metodismo, de tudo isso, de todo o método, como uma forma de arranjar um favor maior de Deus, ser mais amado por Deus. Isso daí deixa eu ver, né? Todo mundo conhece exemplos de pessoas assim. E aí que entra, e aí que surge a falsa religiosidade, a religiosidade tóxica que você escreveu aqui. Sim, que pessoas. Porque assim, como a gente falou no texto, isso aí vai tudo, volta para o texto de Tiago. Que a gente tem que fazer as coisas não é para ser, por exemplo, não tem que fazer caridade porque é cristão, né? A gente não tem que dar esmolas, entre aspas, porque a gente é cristão. A gente não tem que ver uma pessoa ruim ou de qualquer forma você tratar bem porque você é cristão. Mas você tem que fazer isso porque você serve a Cristo. Porque você é muito daquele livro, né? Os seus passos que farei Jesus, né? Porque se a gente é discípulo de Jesus, o nome já diz, discípulo é seguidor. E seguidor imita o mestre. O seguidor tenta ser parecido com o mestre, tomar atitudes parecidas com o mestre. Então muita gente confunde o cristianismo tão puramente como uma coisa para você seguir, um ideal, para ser salvo. É uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Você não é salvo pelo que você faz, porque aqui ninguém merece ser salvo. Você é salvo porque Deus, com a infinita graça dele, te presenteou. Paulo diz, né? Pela graça, você sabe. Exatamente. E você falou aí, me na mente, Mateus 5,3, né, que é das boas-aventuranças. E logo primeiro ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito, no caso, aquelas pessoas que não se enchem de si próprias, mas pelo contrário, se esvaziam de si próprias, se esvaziam de tudo que é pecaminoso. Exatamente. A pessoa acha que quando fala de humildade na Bíblia, é de pobreza, é de a pessoa tem que ser humilde. Não. Humildade de espírito. Por que você vai fazer aquilo que você está fazendo? Não é porque você tem que fazer. É mais isso. Não é porque você tem que fazer, mas porque você quer fazer por causa de um motivo maior, entendeu? Não é porque você... É uma coisa muito complicada. Assim. Eu ouvi, você falou de humildade, eu lembrei de uma analogia, uma frase de Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, mais assim, que ele falou uma vez, uma pessoa humilde, quando você conversa com uma pessoa humilde, você não sai daquela conversa tipo, uau, como aquela pessoa é humilde. Não.
você sai, uau, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou uma pessoa legal. Quando você conversa com uma pessoa humilde, você sai se sentindo melhor. E não ela fica achando que você é uma pessoa legal, tá ligado? Praticar a palavra de Deus é fundamental na vida de um cristão, mas ainda assim, para muitos isso não pode não ser uma tarefa fácil. O que me traz a Hebreus 4, Hebreus 12, 4, Hebreus 4, 12, que diz, não, Hebreus 4, 12 mesmo, deixa eu ver aqui, todo mundo conhece esse texto. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É legal essa analogia que ele faz, porque ele se refere à palavra de Deus como uma espada. E em Efésios, Paulo também se refere à palavra de Deus como uma espada, carregando uma espada que é a palavra de Deus, como está escrito em Efésios. Então, assim, fica claro que a espada justamente tem essa força, essa habilidade de te penetrar. É muito forte quando o texto fala apta para discernir nossos pensamentos. Então a palavra de Deus ela tem essa capacidade de nos mostrar quem nós somos, de nos mostrar qual é a nossa realidade, de mostrar toda a verdade escondida no mundo. Só acrescentar uma reflexão. Às vezes a gente pensa, quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente serve, a gente vê quanto miserável nós somos. Porque assim, você pode ser um cara legal, você pode ter atitudes legais, mas no seu íntimo, às vezes tem uma coisa, né, que quando você lê a palavra, nossa, eu estou falando isso, porque a gente nunca vai ser bom o suficiente, né, para entender. Por isso que eu sempre digo, servir a Cristo não é fácil. Se está sendo fácil, está errado. Entendeu? Tem que ter. Ao Evangelho tem que ter conflito. O Jesus vai falar, pois larga o caminho que leva ao inferno. Não sei, mas enfim, ele se refere aos céus como uma porta estreita, um caminho apertado, tá ligado? Exatamente, mas é apertado. Porque você não passa, por exemplo, você não passa lá com o celular, com a bolsa, você passa lá nu. Você tem que se esvaziar. Nunca pensei desse jeito, na verdade. O problema é que muitas pessoas querem passar por esse processo, né? Porque como dito, como a palavra de Deus diz, é uma espada. Ela te machuca, ela te mostra a verdade sobre você. Mostrar a verdade sobre você dói. Dói demais. Cara, abandonar o que você quer. Não o que você quer, a sua vontade carnal. Porque uma das coisas que é complicada às vezes e que não é falado é a vontade carnal de você querer fazer alguma coisa que para a sua carne é boa. Se o pecado fosse ruim, ninguém queria, estava todo mundo na igreja o tempo todo. Mas o pecado é bom. Ele assassina a nossa carne. Mas os cristãos não estão preocupados com isso. A gente tem que se preocupar com servir a Deus e a gente está preocupado com coisas que não ouvir. Coisas que não ouvir. E a gente desbloqueou isso na nossa mente, né? De entender que a gente está errado, que a gente é o errado da história, entendeu? Como no filme Matrix, eu amo essa analogia. Tu já assistiu, né? Todo mundo já assistiu Matrix. Quase todo mundo. Quando o Neo tá lá, né, perto do final, e ele desbloqueia, ele consegue entender que ele está dentro de uma Matrix, ele passa a enxergar as coisas não como pessoas, enfim, mas ele agora só enxerga código, 0 e 1 e tudo mais. Aí ele tem aquele poder, tem aquela cena clássica dele desviando das balas. Então ele transcende quando ele para de enxergar a realidade dele e começa a enxergar a verdadeira realidade, que está dentro de uma matriz. É como a gente está agora enxergando a verdade, né? A verdade é que há um Deus grandioso, há um Deus supremo e há um ser humano terrível que botou Jesus na cruz, que fez tudo aquilo com ele e se culpado por tudo. Cara, uma analogia, você fala, né, que eu vou fazer várias aqui,
Mas uma coisa que sempre, na nossa pequena realidade, por exemplo, a realidade é essa mesa, a gente tem inserida nela. Às vezes, por a gente estar dentro do jogo, a gente não enxerga. É isso que o pessoal do mundo, o pessoal que se afasta, às vezes não enxerga. Você, quando você está dentro do jogo, tudo parece difícil. Você já jogou xadrez ou dama, que você está em pé, você viu uma jogada e o cara que está aqui não viu? Várias vezes. Por quê? Porque quando você está inserido dentro dessa realidade aqui, às vezes você não tem o ar de enxergar como a pessoa que está por fora enxerga. Então, é bem isso. A questão do Evangelho é bem isso. Às vezes você está inserido, você está tão preocupado com os seus problemas, você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo em volta de você, que às vezes você não enxerga aqui a saída é olhar para cima, é clamar a Deus, é sair dessa realidade e buscar uma superior, entendeu? Chega a ser até irônico, porque a forma como você transcender a sua perspectiva, a sua realidade, é você voltando ao pó, é você se humilhando diante de Jesus Cristo, é você confessando, é você reconhecendo o quanto que você é ruim. E a maioria das pessoas, e a maioria mesmo, que não se converteu, vê isso não como uma forma de transcender, mas um retrocesso. Porque qual é a mensagem humanista que mais se propaga, que o ser humano é perfeito e que o que vem dele é bom, sendo que isso não é verdade. Não procede. Não procede. Não, e como você falou, né? Às vezes, dentro da igreja acontece isso. Por exemplo, eu sou cristão há 30 anos. Eu sou crente há 30 anos, nunca larguei. E às vezes, idade é coisa, né? Então a gente tem que cada dia buscar mais, a gente tem que cada dia se humilhar mais. Como se humilhar? Não é para você chegar, ficar lá limpando o pé, não. Mas a questão é a seguinte: a humilhação seria a busca, Deus, eu não sou o suficiente, me ajuda. Entendeu? A humildade, a integridade. E quando as pessoas não conseguem pegar, não conseguem entender isso, principalmente dentro da igreja, não conseguem encarar essa verdade de que é necessário se humilhar, que é necessário cumprir aquilo que Jesus diz, né, que assim mesmo, diariamente sobre cruz, e não quer abandonar o Evangelho, não quer abrir mão dessa sua ideia e tudo mais, ela segue dois caminhos. Ou tentar relativizar o Evangelho, dizendo que não é bem assim. Não é bem assim. Foi escrito há 2 mil anos atrás, enfim. Ou tenta moldar, contextualizar segundo o que ele quer. Exatamente. Ou tentar moldar os planos de Deus segundo os meus planos. Não o contrário. Que é o pior ainda. E aí, né, eu peguei uma citação de um livro que, pela capa de muito bom, que diz, o nome do livro é Um Deus que Estraga os Sonhos, de Rodrigo Bill. Ele diz: o Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida dos cristãos é a inversão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura enganosa me faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas, e se Deus derrubar o meu sorvete? E se ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes ele só quer chamar minha atenção para o caminho certo. Já testemunhei gente adulta se comportando como criança por não ter uma vida que pediu a Deus. Pediu errado. Caramba, só. Pode ser uma parede. Tu toma um tapão na cara também. Então, qual é a solução para tudo isso? Juntar essas duas ideias, da religiosidade e do posicionamento. É uma pergunta, né? Eu acho que a solução para isso é a gente deixar de ser cristão de domingo. Cristão de banco. Cristão de domingo, cara. Porque assim, aí a gente já entra até naquele contexto não. Mas assim, deixar de ser cristão no domingo como? Às vezes tem gente que é cristão só aqui.
domingo, separa domingo para ir para a igreja, fala até mal de outras agremiações, mas assim, vai domingo, vive a vida de cliente, segunda-feira volta a ser normal. Então, aquilo que foi falado durante o domingo, aquilo que foi que está sendo falado aqui, só vai ser esse momento que ele separou e não vai entrar mais nada. Tem até uma analogia que eu vou falar, que eu vou falar mais pra frente, mas é o seguinte: um cristão vai vir no carro, né? Aí ele tira. Aí alguém passa e vê ele trocando as rodas. Ele disse: por que você está trocando as rodas, você não vai vir no carro? Então, assim, ou seja, muita gente é assim. O que ele está fazendo ali nos negócios não tem nada a ver com a vida religiosa, cristã dele, né? Então, assim, você não tem desassociação, né? Não pode desassociar uma coisa da outra. A gente tem que ter um posicionamento só. E uma das soluções para isso é também cumprir o que está escrito em Hebreus 12, 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e desanimem. Então, assim, é um caminho apertado, e aperta cada vez mais, e na medida que você vai andando, vai ficando cada vez pior. Mas o que a pessoa que escreveu o Hebreus está dizendo aqui? Olha para quem está no final desse caminho. Eu preguei isso uma vez eu não sei se foi no mês passado, mas eu lembro que eu já preguei isso uma vez. Jesus, ele se refere a si mesmo como duas coisas. Ele diz que eu sou a porta ao qual as ovelhas devem passar por mim. Depois ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa porta estreita, ele é a porta que dá início e ele é o caminho. E por incrível que pareça, ele está no final. Não, e é muito bom isso. Porque assim, como eu coloquei no final, é o seguinte: a gente sabe que é difícil. Deus sabe que é difícil, porque Deus fez homem. É difícil ser cristão, é difícil continuar no caminho correto, é difícil fazer a coisa certa. Mas a gente tem que entender uma coisa: Deus não te dá uma cruz para que você não possa carregar. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por dificuldade, olha a Deus, seja sincero, seja íntegro, seja humilde. Deus, eu estou errando nisso. Deus, eu estou precisando disso. Deus, me ajuda, eu não estou aguentando. Porque a gente às vezes discute alguns personagens bíblicos, né, como se fossem perfeitos sempre. E se a gente reparar, a gente entende o seguinte: Deus, todos os personagens bíblicos que estiveram em destaque eram homem normal como você, eu e você, em primeiro lugar. Segundo, o processo que eles passaram até chegar lá foi árduo. Às vezes a gente lê de um texto, de uma página para outra, foram 60 anos e 50 anos, parece fácil. E um detalhe muito legal da Bíblia é que, se você observar todos os personagens da Bíblia, você vê que, ele é legal, mas você vai achar alguns defeitos. Por exemplo, Davi, ele era um adorador como ninguém, mas adulterou. Noé tinha uma fé incrível, mas era um bêbado, tá ligado? Todo personagem, toda a fé, tu vê um negócio assim bem legal, mas você vê que eles também fizeram muito. Se você olhar a Bíblia com não um olhar crítico, mas com um olhar cuidadoso, você entende que os personagens bíblicos eram homens comuns, que a partir da sua fé, a partir da entrega, alguns a partir de um tapa, né? Muitos só a partir dos tapas. A maioria. Eles conseguiram chegar no nível que nos servem como exemplo. E isso é interessantíssimo. O fato de não estarem na Bíblia já mostra o quanto que eles são exemplo. Então a solução é essa: olha para quem está no final do caminho. Olha para quem está no final do caminho desse caminho apertado, dessa porta estreita. Finalizou? Amém. Então vamos orar para finalizar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa ideia. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós falamos aqui. Obrigado pela vida de Gabriel. Muito obrigado pela minha vida, Deus.
Pai Deus, eu te peço, Pai, pela vida de todas as pessoas que estão assistindo, Pai, esse vídeo, Pai. Ó Pai, abençoa, Pai, o teto delas, Pai. Continua fortalecendo, Pai, guardando, livrando de todo mal. Ó Deus, dá ânimo, Pai, renova o ânimo, Senhor Jesus, para poder continuar andando nos teus caminhos, Deus. Continua, Pai, nos renovando a cada dia. Continua abençoando, Pai, o nosso mês. Essa é a oração, pela fechada Deus, pelo santo nome de Jesus. Amém. Todas as coisas que a gente lê, os PDF, tudo vai estar no link da descrição, aqui embaixo no vídeo. E é isso, né?